O nosso Papo das 7 de hoje é com o superintendente regional do Ministério do Trabalho aqui do estado, Alexandre Canteiro, que veio gentilmente até o estúdio do Bom Dia MS para trazer algumas informações muito relevantes sobre o combate às formas modernas do trabalho escravo. Muito bom dia, obrigada pela participação do senhor. Eu que agradeço. Bom, falando em relação a esse combate, Alexandre, uma das principais atuações do Ministério Público do Trabalho é justamente combater essa situação do trabalho escravo no nosso estado. No ano passado, foram 130 trabalhadores resgatados em 15 propriedades rurais em 10 municípios. Já no ano anterior, foram 87. Em geral, como essa situação ela acontece? O que configura, no caso, esse trabalho análogo à escravidão, Alexandre? Então, configura as condições degradantes, né, a informalidade, existe requisitos previstos nas normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego, para que seja observada uma agenda de trabalho decente, né, de trabalho digno, a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho são valores previstos na nossa Constituição Federal, e as equipes que fazem essa fiscalização, quando elas chegam, especialmente nos estabelecimentos rurais, elas verificam essas condições, alojamento, condições de água, se existe anotação na carteira de trabalho, se o salário está sendo pago, né? Todas essas condições para verificar se está configurado não apenas a informalidade, mas as condições análogas à escravidão. E, infelizmente, nós ainda vemos essa situação acontecer com crianças aqui, ou é menos comum? Olha, é menos comum, mas ocorre. Você deu um dado aí de 87 trabalhadores resgatados no ano de 2023, e desses 87, 5 eram crianças nessa condição. Então, é imprescindível que essa chaga social ela seja dissipada não apenas no nosso território sul-mato-grossense, mas também no território brasileiro. E o Ministério do Trabalho tem utilizado de recursos, inclusive de tecnologia, para fortalecer esse combate? Sim. Nós fizemos uma parceria com a Receita Federal, e o delegado aqui, o Dr. Zumilson, ele nos deu apoio doando material que foi apreendido, fruto de contrabando e descaminho. E nós hoje, vamos dizer, duplicamos a capacidade de fiscalização com doação de drones que nós recebemos da Receita Federal. Então, esses drones, eles possibilitam as equipes móveis de fiscalização a ir em locais de difícil acesso, a chegar primeiro para verificar as condições que esses trabalhadores estão, né? Então, as nossas equipes, elas conseguem atingir essas regiões e, com isso, levar a efetividade da fiscalização e a missão do Estado brasileiro, que é a agenda de trabalho decente. Superintendente, nós temos uma particularidade em Mato Grosso do Sul, que são as nossas fronteiras, né, com os países vizinhos. Sim. Como o Ministério do Trabalho analisa isso e atende também esses imigrantes que chegam a Mato Grosso do Sul? Então, nós entendemos que a presença do Estado, ela mitiga a condição análoga de escravo e também o tráfico de pessoas e a informalidade. E exatamente por sermos uma região fronteiriça, por termos hoje uma necessidade de mão de obra no setor produtivo, né, o pleno emprego é uma realidade no Brasil, né, os dados divulgados mostram que a taxa de desemprego é a menor da última década, e nós sabemos também que aqui no estado, com a vinda da agroindústria, nós estamos vivendo o pleno emprego. Então, para unir o combate à condição análoga de escravo, cujas pessoas que são vítimas dessa chaga social, a grande maioria são migrantes internacionais, e também para atender o setor produtivo, a Superintendência Regional do Trabalho, ela inaugurou, em parceria com a Federação da Indústria e com a UEMS, a Sala do Migrante, no qual é concedida a documentação de CPF, visto migratório, né, regularização migratória, e carteira de trabalho
com encaminhamento à indústria. E como que funciona esse atendimento na sala? Esse atendimento funciona com 2 migrantes que foram contratados pelo setor da indústria frigorífica, porque tem apoio do Cicadems também. Então, eles recebem os migrantes e fazem toda essa documentação, faz um banco de currículo, encaminha para as empresas. Nós temos recebido várias empresas lá demonstrando interesse em absorver isso como mão de obra formal. E também para que haja efetividade e inclusão dessas pessoas no setor produtivo, nós também montamos uma sala de aula no primeiro andar, que é o Espaço do Saber, em parceria com a UEMS, no qual se tem curso de português, porque o idioma também, às vezes, é uma barreira para a inclusão no pleno emprego. Então, esse somatório de esforços, né, essa é uma iniciativa também do Comitê Empresa e Escola da Federação da Indústria, esse somatório de esforços, ele atende o setor produtivo, inclui essas pessoas e mitiga essas graves violações trabalhistas. E é muito importante, né, superintendente, que haja também este acolhimento e essa capacitação para que esses imigrantes entendam os direitos que eles têm e também o que é correto em relação ao mercado de trabalho. Sim, então nós temos lá, como eles vão lá no Ministério do Trabalho, eles têm já essa orientação, né, dos direitos. Eu acho que isso tem a ver com cidadania, isso tem a ver com respeito à dignidade das pessoas, seja ela de que país ou que origem ela vir. E como nós sabemos, o nosso estado aqui, ele é formado a partir de imigrantes, né? Inclusive, interrompendo o senhor, desculpe, mas o senhor acredita que com a rota bioceânica, por exemplo, esse trabalho vai precisar ser intensificado? Olha, eu acredito que sim. Nós estamos realizando esse trabalho em parceria com o setor produtivo, no caso com a Federação da Indústria, como eu coloquei. E agora o nosso objetivo é abrir essa sala também em Dourados e havendo possibilidade em outros municípios do Mato Grosso do Sul. Muito obrigada pela participação do senhor aqui no